Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, sextou, isso mesmo, sexta-feira, importante, né? 1º de novembro, iniciando aí um mês, como eu botei na thumb, né? O mais importante das nossas vidas, pelo fogão, claro, né? Falando de Botafogo, pelos jogos decisivos de Brasileirão e também fechando novembro ali, dia 30, a final da Libertadores. Isso mesmo, galera, ainda tô me beliscando aqui. Estamos na final da glória eterna, né? Vamos falar um pouquinho disso e falar dos jogos do Botafogo nesse mês que se inicia hoje, beleza? Galera, antes disso, né, falar um pouco do John Textor e esses movimentos que ele tem feito lá no exterior em relação à Eagle, né? Saiu a notícia de que já tem até algum tempo, mas agora parece que realmente vai acontecer, da Eagle entrar na Bolsa de Valores de Nova York, tá? É uma das estratégias, óbvio, né, do businessman John Textor de levantar dinheiro e também pagar dívidas. A Eagle, ela, enfim, já fez empréstimos ao longo dos tempos, até mesmo para adquirir clubes como o Lyon, né? No caso do Botafogo, o Textor foi com recursos próprios, né? Tinha essa grana em caixa, mas para o Lyon, por exemplo, foi feito um empréstimo, então hoje está mudando um pouco ali a formação da Eagle. O Textor ainda continua como, né, o acionista majoritário, fiquem tranquilos sobre isso, né? Mas ele mesmo tem optado aí por ter algumas outras empresas ali participando também da gerência da Eagle. E o que tem mudado aí também nos últimos dias? Parece que finalmente vai acontecer a venda, né, do percentual que a Eagle tem em relação ao Crystal Palace, né? E com esse dinheiro justamente ir movimentando a questão de entrar na bolsa. Então, um processo está atrelado ao outro, né? Um degrau de cada vez, e certamente depois disso, até já foi manifestado pelo próprio Textor, a Eagle vai buscar um outro clube, né? Se fala muito do Everton, um outro clube lá na Premier League, né? Enfim, tomara aí que tudo dê certo para o nosso boss, né? Importante a Eagle estar fortalecida e buscando esses novos caminhos lá na Bolsa nova-iorquina. Galera, falar de números, mas agora não são números da Bolsa, são números do Ibope, né? O site Máquina do Esporte divulgou que os números do Ibope agora, do jogo entre Peñarol e Botafogo, foram realmente excelentes para a Rede Globo de televisão, né? O jogo ele foi transmitido para todo o país, né? Aqui no Rio de Janeiro aconteceu o seguinte: 31 pontos em média, tá? A partida, e a gente tem que destacar o seguinte: a classificação do Botafogo já estava ali encaminhada desde o 5-0, né? Então, mesmo com uma classificação já praticamente certa do Botafogo, houve todo esse interesse do público, né? Das principais praças, vou falar de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, 31 pontos em média no Rio, com 50% do share. O que é isso? É a participação no número de televisores que estão ligados, tá? Então, metade dos televisores estavam sintonizados no jogo lá do Centenário. Em São Paulo, e mais um detalhe, houve um crescimento de 5%, tá? Aliás, de 5 pontos, que representam 19% em relação às últimas 4 quartas-feiras, tá? Então, comparando com os outros jogos que foram transmitidos nas últimas quartas-feiras, houve esse crescimento de 5 pontos, 19%. Em São Paulo, agora sim, a média foi de 19 pontos, né? Considerando um jogo do Botafogo, lá para os paulistas, houve um grande interesse, 36% de share, né? Então, 36% dos televisores ligados estavam assistindo o nosso jogo do Fogão, beleza? Então, o Botafogo ajudando aí a Globo, né? Atraindo muito interesse. Certamente na final da Libertadores teremos aí um recorde, né? Um jogo que será sábado, né? 30 de novembro. Já vou falar do calendário. Galera, uma coisa também que chamou atenção no jogo foi uma discussão ali bem áspera entre o Marçal, que estava no banco de reservas, e o Adrielson, né? Ali já pro final da partida, né? Deu para ver que o Marçal estava pistola com o Adrielson. Houve ontem dublagem, né? Tem uns 2 canais aí
pelo menos que eu conheço, que fazem dublagem, aliás, faz a leitura labial e aí sim a dublagem, né? Para a gente saber o que os jogadores falam em campo. É sempre muito curioso, interessante. E aí deu para ver que teve ali realmente uma troca de gentilezas, né, entre o Marçal e o Adrielson, mas está tudo certo. Inclusive os jogadores falaram ontem, né? A BTB Esportes trouxe falas do Marçal, né? Dizendo que é coisa de irmão, né? É coisa de irmão. Xingamento pelo bem do Botafogo. A gente sabe que isso no futebol é comum, né? Ali na hora, no calor do jogo, nervosismo, né? Os jogadores se xingam mesmo e nem sempre um xingamento, né? Que o cara realmente quer aquilo ali, né? Ele tá querendo chamar atenção. E foi nesse sentido, então tudo esclarecido, mas é engraçado, né? Essas dublagens aí são curiosas, né? No mínimo curiosas, de arbitragem, de jogadores, né? Mas tá tudo certo entre o Marçal, tanto é que no final até mostra, né? O Adrielson tá caído ali no gramado, após o apito final, e o Marçal vai lá, assim, e ainda fala, pô, para de chorar, não sei o que e tal. Então, tudo certo, beleza? Não tem crise, não tem crise. Muito pelo contrário. Foi muito legal também ver a chegada dos jogadores no Galeão e atendendo a torcida que foi, né, que estava presente lá na recepção do time. Deu para ver bastante o Savarino, o Almadinha, né, o nosso Almada, atendendo ali com muita tranquilidade a inúmeros pedidos de fotos, né, de selfies, enfim, a galera chegou ali muito animada, apesar de todo o cansaço da viagem. Galera, vamos lá. Situação do Botafogo em relação à CBF, tá? Notícias aí em relação a isso, porque o Botafogo está num momento de paz e amor, né? Tentando, pelo menos, né, ter um bom relacionamento com o órgão máximo, com a entidade que gere o nosso futebol, né? A gente sabe que no passado aí, recente, houve um atrito entre o Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, com o John Textor, né? Inclusive com processo, direito a processo. Botafogo hoje evitando esse choque direto com a CBF, até porque também para a CBF interessa, né? Os jogadores do Botafogo, né, têm levantado a seleção brasileira, que é o grande produto da CBF, acima até mesmo do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai ter uma data FIFA agora em novembro. O Brasil joga dias 14, deixa eu ver aqui, 14 e 19, tá? Dia 14 contra a Venezuela, é aquele jogo que o Brasil se apresenta lá em Belém, treina em Belém, viaja para a Venezuela, joga, depois retorna direto para Salvador, onde jogará contra o Uruguai. Então o Botafogo não pretende pedir a liberação dos seus jogadores, mesmo tendo no dia seguinte do jogo com o Uruguai, provavelmente um duelo, uma avant-première, como se dizia antigamente, né? Entre Botafogo e Atlético Mineiro. Tá? O Botafogo não pretende pedir essas dispensas e a explicação é muito simples. O Botafogo vê que a convocação dos seus jogadores, como o Luiz Henrique, o Igor Jesus, da última vez também teve o Alex Telles, né, valoriza, né, o produto, valoriza os jogadores, né, no mercado internacional. Então não existe chance do Botafogo dizer, olha, libera aqui o Alex Telles, libera o Igor Jesus ou o Pantera Luiz Henrique, né? O Botafogo considera que é uma ótima, né? Tanto para o jogador como, né, como um ativo, né, para o clube. Então, isso aí. Outro detalhe também que surgiu a notícia ontem, tá? A CBF pretende que o jogo mais aguardado, né, de todos os jogos aí dessa reta final do Brasileiro, entre Palmeiras e Botafogo, se realize apenas 4 dias antes da final da Libertadores, portanto no dia 26 de novembro desse mês, 26 desse mês, né? 4 dias antes. E tem mais um detalhe, pelas regras da Conmebol, o Botafogo tem que estar em Buenos Aires, né? Elenco, enfim, 3 dias antes, ou seja, no dia seguinte, né? O Botafogo teria que jogar no Allianz Parque, né? E depois viajar direto de São Paulo para Buenos Aires. Essa seria, a princípio, a programação. Então, imagine só, o Botafogo jogando dia 26, um jogo com cara de final contra o Palmeiras, e 4 dias depois, o jogo mais importante da nossa história contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires.
E o Botafogo entende que realmente o calendário está muito apertado, vai ser difícil achar uma data melhor do que essa e, como eu falei há pouco, o Botafogo não quer entrar em atrito, né? O Botafogo quer guardar ali, se precisar entrar em algum embate com a CBF, não será por conta dessa questão do jogo com o Palmeiras e nem pela questão dos jogadores, como eu falei há pouco, jogadores convocados. Então, imaginem só o que vai ser essa semana final de novembro, né? Com esse jogo com o Palmeiras e depois o jogo com o Atlético Mineiro, né? Olha, teste para cardíaco, como diria Galvão Bueno, né? Então, é isso. O Botafogo não quer entrar em choque com a CBF. Provavelmente vai ser isso aí que vai acontecer. Vamos dar um repasse, então, aqui nos jogos desse mês, né? Tão importante, né? Eu falei, o mês das nossas vidas, né? Então, vamos lá dar um repasse. Lembrando que o Botafogo tem 64 pontos no Brasileirão, né? E eu fiz aqui alguns cálculos, não só novembro, tá? Eu avancei até dezembro ali, justamente até o final do Brasileiro, para a gente calcular quantos pontos o Botafogo faria, tá? Já vou dar o spoiler logo, tá? Se o Botafogo vencer os jogos que tem em casa e empatar os que tem os jogos fora, né? Manter aquela campanha de campeão, né? Eu acho muito difícil que o Botafogo não seja campeão do Brasileiro, porque faríamos mais 15 pontos e chegaríamos a 79, né? 64 mais 15, 79. Acho que seria realmente um número mágico do título, mas para isso, né, precisaria vencer em casa os jogos e empatar fora, né? Seria aí o roteiro rumo ao título, né? Tem gente que fala que 78, né? Historicamente 75 é o número mágico, mas como esse ano aí o aproveitamento de Botafogo e Palmeiras está mais alto, na casa ali dos 68 até 69%, provavelmente, se as equipes mantiverem esse nível de aproveitamento, o título realmente vai ser decidido ali. O campeão terá 78, 79, talvez 77, né? Mas não muito menos do que isso. Então vamos lá. Terça-feira agora, todo mundo sabe, Botafogo vira a chavinha para o Brasileiro, o clássico com o Vasco, né? O Vasco no momento ruim, né? No momento ruim no Brasileirão, já voltando a olhar para a parte de baixo da tabela, e o Botafogo recebe o Vasco no Newton Santos na terça-feira. É um jogo que, né, por ser em casa, como eu falei, para o Botafogo conquistar os 3 pontos, né? Depois, no dia 9 de novembro, um sábado, o Botafogo joga com o Cuiabá à tarde, né? Algo raro. Também é outro jogo com todo respeito ao Cuiabá. O Cuiabá tem sido uma pedra no sapato, não só do Botafogo, mas de outras equipes, mas esse ano está aí rumo, né, à Série B, né, no ano que vem. Então, outro jogo para o Botafogo fazer 3 pontos, né? Aí vem a data FIFA, que eu já falei aqui bastante, e o pós-data FIFA, provavelmente um Botafogo e Atlético Mineiro, na verdade Atlético e Botafogo, lá na Arena MRV, no dia 20, tá? No dia 20 de novembro, tá? Então, um dia depois do jogo entre Brasil e Uruguai em Salvador. Então, Luiz Henrique, Igor Jesus, certamente fazendo aí essa ponte aérea entre Salvador, né, e Belo Horizonte. Depois, no dia 23, isso também data ainda não confirmada, tá? Essas datas pós-data FIFA não estão ainda confirmadas pela CBF. No dia 23 seria Botafogo Vitória, tem a questão do show da banda Forfã, então também há dúvidas aí se esse jogo ocorrerá ou não na nossa casa, no Newton Santos, né? Mas aí, de novo, 3 pontos, né? Esqueci de falar, o jogo lá contra o Atlético, acho que o empate estaria de bom tamanho, né, nessa avant-première, como eu falei, da final da Liberta, né? Aí no dia 26 de novembro, olha a sequência, galera, 20, 23 e 26. No dia 26, o jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, né? Um jogo também para a gente empatar com o Palmeiras, né? Pelo menos, né? Pelo menos, claro, que se puder ganhar, muito melhor, como fizemos ano passado, ganhamos deles lá, né? Mais um pontinho. Aí dá uma pausa no Brasileirão, dia 30, o jogo das nossas vidas, né? Rumo à glória eterna, o jogo do nosso título, se Deus quiser, Botafogo e Galo em Buenos Aires, né? E após esse jogão,
Aí dezembro, tá? 2 joguinhos finais de Brasileirão, dia 4 ou 5, uma quarta ou uma quinta, se não me engano. O Botafogo vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional, jogo para mais um pontinho, né? Internacional que vem bem no campeonato. E fechando o Brasileirão, no dia 8 de dezembro, recebemos o São Paulo em casa, né? Jogo para mais 3 pontinhos. Então, seguindo aí, seria, olha, 1, 2, 3, 4 jogos em casa para a gente vencer, né? Não estou dizendo que é fácil, né? Vasco, Cuiabá, Vitória e São Paulo, tá? 4 jogos em casa para a gente somar 12 pontos e 3 jogos fora para a gente fazer um pontinho em cada um, né? Ou de repente ganhar um jogo, né? O ideal é não perder para o Palmeiras, por exemplo, por ser um adversário direto, né? Então, digamos que a gente empate com o Galo na Arena MRV, empate com o Palmeiras no Allianz Parque, né? E empate com o Internacional no Beira-Rio. Seriam os 15 pontos. Com o 64 que a gente tem agora, chegaríamos a 79. Acho que deu para entender. Seria realmente um número muito provável que o Botafogo conquiste o seu tricampeonato brasileiro, né? Mas, no mês disso tudo, o dia 30 de novembro, iluminado, que eu já estou mentalizando, né? Mas vamos tentar manter a ansiedade de lado, tocar o nosso mês aí de novembro, que já vai ter muitas emoções com o brasileiro, né? Brasileiro que essa rodada começa hoje, né? Tem Fluminense e Grêmio, os dois aí numa situação terrível, né? No Maracanã, a rodada começa hoje e vai até a terça-feira com o nosso jogo com o Vasco, né? Então, vamos tocando o nosso mês de novembro para depois... no finzinho, dia 30, a gente ser coroado aí como Reis da América, né? Ontem teve brincadeira de Halloween, o Botafogo postou foto, né? O terror das Américas, o Botafogo ali, enfim. Galera, ótimo mês para todos nós, né? Independente não só de Botafogo, mas também nas nossas vidas pessoais, né? É importante quando o Botafogo tá bem, e agora nem se fala, né? É tempo de Botafogo que a gente também corra atrás aí para que tudo esteja bem, né? Saúde, que é muito importante sempre, né? Trabalho, enfim, relações pessoais, amizades, namoradas, namorados, enfim, esposas, maridos, que tudo esteja muito bem aí para todos nós. Iluminados pela estrela solitária, né? E o mais importante, sempre, né? Saúde, muita saúde para todos nós e os nossos entes queridos, enfim, pessoas que a gente ama. Beleza? Galera, deixe seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, claro, eu sei que você provavelmente é inscrito aqui, apresente o canal, né? Para as pessoas aí, botafoguenses aí, do seu círculo de amizades, né? Pra gente continuar crescendo igual o Fogão, beleza? Ótima sexta, Fogão pra cima sempre!